Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus toda essa oportunidade que nos é dada e pedindo a Ele que abençoe a você e todos aqueles que estejam conosco neste momento, buscando a verdade que liberta. Nós temos recebido bastante e-mails e hoje nós vamos fazer um programa especial só respondendo e-mails dos nossos telespectadores, porque nós fizemos um período de pesquisas e de estudos direto no Evangelho, na Bíblia como um todo, e hoje nós vamos responder rapidamente alguns e-mails para que nós possamos atualizar a série de e-mails que nos foram enviados. Nós temos aqui primeiro o e-mail do nosso querido amigo e irmão Joaquim Eleutério Lux, eu acho que é isso, Ilha Solteira, bairro Norte de São Paulo. Ele coloca aqui: desejo saber o significado de uma palavra que consta em várias partes da Bíblia. Selar é a palavra. Meu caro Joaquim Eleutério, esta palavra realmente se encontra em várias passagens da Bíblia, sobretudo nos Salmos. Você começa o Salmo número 1, Salmo número 2, quando chega no Salmo número 3, ele tem 3 citações dessa palavra. E alguns outros salmos encerram com ela. Essa palavra Selah em hebraico significa pausa. É como se você viesse lendo determinado texto e aí na sequência você faz uma pausa, que pode ser para reflexão, que pode ser também, pode ser dividido na oração ou na tefilá da sinagoga. Eles podem utilizar esse intervalo como uma pausa para entrar no outro assunto ou para uma meditação. Agradecemos a sua colaboração e estamos à sua disposição para novas perguntas e novos e-mails. Continue ligado conosco, Joaquim Eleutério Lux, e muito obrigado pelo seu e-mail. Ana Cristina Pinto, da cidade de Suzano. Eu estive em Suzano, ali pertinho de Poá, Jardim Gardênia, na nossa querida São Paulo. Ela coloca aqui: eu sou espírita faz alguns anos, só que eu tenho dificuldade de entender o seguinte. Desejo saber no conceito espírita o que significa a última ceia que Jesus fez com os seus apóstolos ou discípulos. O que representou no conceito espírita essa última ceia? Na verdade, essa ceia de Jesus tem vários significados, tanto no judaísmo como no cristianismo católico e protestante, como para nós espíritas. Como a sua pergunta realmente é muito oportuna, eu vou aproveitar para me estender um pouco mais e agradecer a oportunidade de poder esclarecer. Primeira questão que nós temos que colocar aqui é a visão judaica. Os discípulos perguntam a Jesus: onde vamos passar a nossa Páscoa? Porque eles, naquele momento, estão falando como judeus. Porque a palavra Pesach, do hebraico, significa passar por sobre. É o significado da última praga do Egito, onde foi solicitado que eles sacrificassem um cordeiro e passassem aquele sangue do cordeiro nos umbrais da porta, simbolizando que quando o Espírito viesse para destruir ou matar ou aniquilar o primogênito, porque a 10ª praga que está lá no Êxodo fala que eles ficou determinado que todo primogênito daquela região seria naquela noite, quando Deus passasse por sobre o Egito, todo primogênito seria morto. E aí eles fizeram passaram nos umbrais, e quando vinha o Espírito de Deus, se quem fosse primogênito que estivesse naquela residência, não seria morto. E essa foi uma das, vamos dizer assim, das revelações que fez com que o povo fosse liberto, segundo nos narra o livro do Êxodo. E esta libertação, essa passagem de Deus por sobre o povo hebreu, ou sobre o povo de Israel, culminou com a libertação. E aí com a trazida, com a
a condução desse povo através do deserto por Moisés. Então, era de muita importância a celebração, porque o próprio Êxodo indica que eles deveriam se reunir, a família, e celebrar a Páscoa, que essa festa deveria ser uma festa eterna. O termo hebraico leolam, significa para sempre, que esse costume deveria permanecer sobre o povo hebreu para sempre. E que eles, aí vem a questão do pão ázimo, tudo aquilo que vocês já sabem, ervas amargas, o ovo, toda uma simbologia que o judeu tem na ceia pascual, que eles chamam de seder, que é a ordem, a organização. E ali é relembrado tudo o que aconteceu no Egito, com toda a história da libertação daquele povo. Então os discípulos disseram: Senhor, onde vamos celebrar a nossa Páscoa, a nossa passagem, que muitos chamam a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães sem fermento, porque foi ordenado, foi informado por Moisés que durante aquela festa não deveria ter nenhum fermento, simbolizando a rapidez com que eles tivessem que preparar a massa, e o fermento exige uma demora, um tempo, para que a massa sente, fermente para poder se assar. Então eles comem, ainda hoje, o judeu come o pão ázimo, pão sem fermento. Então, lembremos que Jesus era judeu, os seus discípulos eram judeus. Então, para aquele momento, aquela situação, eles não estavam comemorando nenhuma Páscoa cristã. Eles estavam comemorando exatamente a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Esse é o significado da última ceia de Jesus com seus apóstolos para o povo hebreu. Então ele teve toda uma ordenação, todo um ritual característico do judaísmo. Só que ali Jesus aproveitou para fazer uma profecia ou uma previsão das coisas que iriam acontecer. Porque independente de todas aquelas ervas amargas, do pão ázimo, do vinho, existe um ritual de bênçãos. E a primeira bênção que se faz é a bênção do vinho. Em qualquer situação, em qualquer festa judaica, a primeira bênção é a bênção do vinho. E Jesus primeiro fez a bênção do vinho, que o judeu fala mais ou menos assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ki notene haperot hagefrem, que significa obrigado, graça te damos, ó Senhor Deus, nosso Deus do universo, porque nos desse o fruto da videira, que é o vinho, que é a primeira bênção, e não o pão, como faz a igreja ainda hoje na missa. Primeiro é o pão, a hóstia, depois o cálice. Não, no judaísmo, e até mesmo na Didaquê, que é uma obra judaica, é uma obra cristã do início do cristianismo, eles mandam que a ceia, a bênção, a Eucaristia, que foi instituída depois, seja feito primeiro o vinho, depois o pão. A igreja que trocou, mas nós vamos falar disso na nossa segunda parte do nosso programa, no nosso próximo intervalo. Após o nosso intervalo, voltaremos já. Fiquem conosco.